Olá, excelente segunda-feira a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E hoje nós iniciamos um tema novo, um tema que vai virar muitas chaves na sua cabeça, assim como virou na minha. Vamos falar sobre desvendando o potencial oculto da sua equipe. E esse tema nós trazemos aqui por quê? Porque muitas coisas que nós não enxergamos nos nossos liderados, nos nossos colaboradores, são essas coisas que influenciam o desempenho, a motivação, a alegria deles estarem trabalhando, deles estarem alcançando suas metas, deles estarem se automotivando. E hoje nós vamos falar especificamente como você deve influenciar positivamente cada liderado, entendendo todos esses conceitos. Então, se esse assunto faz total sentido para você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você possa receber todos os nossos vídeos diariamente. E por que nós vamos, nesta semana, falar sobre esse assunto? Porque o objetivo do líder, de um dono de uma empresa, de um gerente, de um supervisor, seja lá qual for o seu cargo de liderança, é ter sucesso. E é ter sucesso com você e com a sua equipe. É alcançar os resultados excepcionais, né? Então, para que a gente possa realmente influenciar os nossos liderados a alcançar esses resultados, nós temos que saber um pouco mais aprofundadamente sobre pessoas. Temos que conhecer alguns conceitos, algumas teorias e observar para fazer algumas leituras. Também temos que saber nos comunicarmos, fazer as perguntas certas, entender e aí trazer para eles o que realmente a gente espera, como treiná-los da forma corretamente, como falar com eles da forma com que cada um possa entender. Então, eu lembro de muitos casos que já ocorreram comigo, tanto com liderados meus como com alunos, e eu vou trazer alguns exemplos aqui para que vocês possam ter a visão tanto do líder quanto até mesmo do seu próprio liderado, para que você possa compreendê-los melhor ainda. Então, vou trazer um caso, todos eles são casos reais, mas vou começar com uma pessoa que ainda trabalha comigo na oficina mecânica. Para quem não sabe, eu tenho uma oficina mecânica, a Oficina do Bem, aqui em Sorocaba. Ela vai completar 5 anos e eu tenho alguns casos de sucesso ali. E eu vou trazer para vocês o caso do meu supervisor. Ele começou comigo como um auxiliar mecânico. E eu fui entendendo o perfil dele, entendendo os valores que ele tinha, como ele trabalhava, a maneira com que ele pensava, enfim. E eu fui vendo, identificando que ele era uma pessoa ideal para que eu pudesse desenvolvê-lo para a liderança. E quando eu comecei a desenvolvê-lo, ele mesmo não se achava na competência de ser líder. Ele se achava muito mais a competência de executar o trabalho do que de liderar pessoas. E eu fui desenvolvendo esses pensamentos nele, desenvolvendo através de treinamentos diários e de treinamentos pagos, como que ele deveria crescer, pensar, como que era a nossa cultura na empresa, e fui treinando ali a pessoa ideal para estar no comando quando eu não estou lá. E isso ocorreu 2 anos depois que eu identifiquei. Então, veja só, eu acelerei esse processo. Em apenas 2 anos, eu consegui desenvolver uma pessoa que era auxiliar para ele percorrer toda a carreira de mecânico júnior, pleno, sênior, ter os entendimentos necessários, a visão correta e chegar ao cargo de liderança.
E continuei desenvolvendo ele, porque não ficou apenas no cargo de liderança dos mecânicos do pátio da oficina, mas também ele começou a entender mais da visão comercial, começou a entender melhor como deveria ser atendido o cliente, enfim. E hoje ele voa na oficina, ele faz um trabalho excepcional e ele é referência para os outros na oficina também, porque funcionários mais novos veem como que ele cresceu em tão pouco tempo e ficam felizes de estar num lugar onde se tem esse tipo de oportunidade. Então, você, como líder, tem que saber fazer a leitura do seu time, fazer a leitura de cada um e realmente colocar as pessoas certas nas vagas certas. Pode ser que aconteça como foi nesse meu caso, você ainda não tem a pessoa pronta para aquela vaga, mas ela tem muito potencial. E aí, nesse caso, vale a pena muito desenvolver. Vou trazer um outro exemplo para vocês que aconteceu com uma aluna minha. Olha só como é importante a gente observar, pelo ponto de vista deles também, conversar, tentar entender todas essas nuances, todas essas teorias. Essa aluna é uma pessoa extremamente esperta, inteligente, e ela já estava nessa grande empresa que ela trabalha até hoje há um tempo, em trabalhos de execução. Ela até era promovida de um setor para o outro, mas em tarefas de execução. E isso fazia com que, no início, ela estivesse motivada, empolgada, porque estava aprendendo tarefas e rotinas novas, porém, após um tempo, isso se tornava tão pesado para ela que começava a desmotivá-la. Fazer a mesma coisa todos os dias, não aprender mais, né? Então, quando nós fomos fazer o processo, a gente pôde entender primeiramente o perfil comportamental dela. Era a pessoa certa na vaga errada. Ela tinha um influente dominante altíssimo. Ela era uma pessoa, e ela é uma pessoa voltada a pessoas. E aí eu comecei a ensiná-la como se comunicar melhor, como ter o olhar correto de um líder e a deixar isso claro para as pessoas à sua volta, para o seu líder naquele momento, e deixar claro de uma maneira toda especial, não se impondo, e sim sabendo fazer o seu marketing, sabendo se desenvolver. E ali ela pôde, em poucos meses, mas poucos mesmo, coisa de 2, 3 meses, já se destacar, executando tarefas que não eram apenas dos cargos mais simples, né, de estarem no computador, e sim começando a executar tarefas de gestão. Tarefas de gestão que faziam total sentido para ela, que trazia motivação, que trazia recompensas sentimentais, que faziam com que ela se engajasse e se desenvolvesse mais ainda, porque é o perfil natural dela. Ela estava aí indo, sim, para o cargo certo. E qual foi o resultado disso tudo? Em um ano, ela pôde receber as suas promoções, dobrar o seu salário e começar a ser vista pela empresa como uma pessoa de gestão a ser desenvolvida. Tanto que a empresa começou a pagar treinamentos para ela, coisa que antes não ocorreu. Mas por quê? Ela começou a ter alta performance no cargo certo, na função certa. Então, por isso que é muito importante nós termos esses conhecimentos para ter esse olhar mais clínico voltado à pessoa e aí sim colocar a pessoa certa no cargo certo, para a gente poder, de fato, alcançar a alta performance, ter um desgaste menor, não exigir tanto que nós tenhamos que estar sempre presente para que essas pessoas sempre estejam motivadas e caminhando no rumo certo, enfim. Então, esta semana nós iremos falar sobre DISC. Essa é a primeira teoria que você tem que conhecer
para entender o perfil comportamental de cada liderado seu. Então, nós iremos falar sobre o dominante, o influente, o estável, conforme, qual que é o comportamento deles, como que eles pensam, quais são suas atitudes, como que você deve conversar com cada um deles. Depois nós iremos falar sobre tipos psicológicos, onde Carl Jung estudou e trouxe para nós como que as pessoas tomam decisões, como que elas analisam as situações, como que elas lidam, se elas são mais sentimentais ou mais racionais. E aí você vai entender que essa teoria de Jung, ela pode potencializar as características do DISC ou elas podem diminuir. Depois nós traremos também para você a teoria de valores. E é aí que nós temos um entendimento de como que as pessoas se motivam na sua atual situação. Porque dependendo do valor que ele traz naquele momento, ele pode se desmotivar ou se motivar com as situações que estão ocorrendo na sua empresa, com o cargo que ele está. E por último, traremos como que você deve estar sempre conversando para entender as perguntas poderosas e as respostas para você poder desenvolver toda a sua equipe e alcançar a alta performance. Então, se esses assuntos são importantes para você, você tem uma empresa ou tem um cargo de liderança ou até mesmo almeja estar crescendo aonde você está, não perca nenhuma aula desta semana, pois nós iremos entrar em cada uma dessas teorias para que você possa se aprofundar mais e ter um entendimento dos seus liderados. Então, se você gostou desse tema, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa estar recebendo todos os nossos vídeos. E eu te vejo amanhã, às 7h27, na nossa próxima aula, onde falaremos sobre DISC.